Sim. Isso eu entendo como conversão. Quando eu deixo de viver, não deixo de ser pecador, falho, mas eu deixo de viver a minha vida para seguir planos, projetos daqueles que eu entendo. Entendo não, grande certeza, é maior que tudo. Isso eu entendo como conversão. Então, em 2 de janeiro de 2002... Mas você passou, você chegou cedo, protestante por um tempo? Eu aceitei Jesus em muitas igrejas. Ou só ia... Eu já aceitei também, mas tem que ser um dia de resenha comigo, se for o caso. Alguém fazer uma resenha com o PH, entendeu? Eu era da igreja católica e já aceitei Jesus na igreja evangélica, mas tem uma história por trás disso daí. Porque lá eles chamam de apelo, né? Então, quando nós estamos num processo da caminhada, que a gente está com sede de Deus, a gente recebe muitos convites. Sim. E a gente acaba aceitando ir. Não, e a gente também não tem esse bloqueio de ir visitar. Eles até têm de visitar a gente. Eu também já fui em várias para visitar. Fui lá, vou assistir o culto, vou assistir a palavra de Deus, sem problema nenhum. Com certeza, eu fui. E foi numa dessas, né? Eu fui muitos. Se eu te falar que eu não perdi a conta de quantas as vezes, que eu também não tinha essa ideia. Quem que é, gente, aceitar Jesus? Eu. Quem quer receber oração aqui na frente? Eu. Então, muitas vezes, e assim, e dedicado, sabe? Voltando a dizer a intensidade. Nesse momento estava intenso. A minha vida era... Minha mãe guarda a Bíblia até hoje. Eu carregava uma Bíblia que ela tem de capa dura, um pouco mais antiga, e lá, assim... Aquelas maiores? Mais ou menos, assim, eu já enxergava um pouco mais naquela época. Porque esse problema meu de visão, ele, assim, foi a cada... Não me deixa cego. Sim. Mas eu tinha 20%, se tornou 10%. Foi diminuindo, né? Isso, vamos botar. E hoje o médico falou essa proporção de 5%. Mas aí nessa vez que você ia lá e... eu aceito. Aí você passava a frequentar aquela igreja? Frequentava. Acabava indo na missa pela parte da manhã. Ia no culto à noite. No culto à noite. E teve um momento que isso aí você falou assim, não... Isso. É aqui. Chegou um momento que a gente precisa tomar uma decisão, porque isso começa a confundir até muitas pessoas. Eu não via maldade nenhuma. Para mim, eu estou buscando a Deus. Sim. Na minha ideia, eu estou buscando ao Senhor. E por que você decidiu pela Igreja Católica e não pela Igreja Evangélica? Vou dizer assim, né? Eu não gosto de falar muito protestante, parece que eu estou meio que ofendendo, né? Porque muitos fazem um trabalho maravilhoso de apresentar Jesus. Não é essa questão. Né? Assim, eu também, assim, eu não vejo mal nenhum falar protestante, porque é o protesto, eles protestaram contra a fé católica. Eles chegaram num momento da vida que falam assim, não dá para seguir, não dá para ser membro da Igreja Católica, e não protestaram contra a fé católica. Eu não vejo, porque evangélico eu me considero. Sim, também. Crente, eu me considero. Você está me entendendo? Então chegou um certo momento que eu precisei me decidir. E o que pesou? A mãe, o berço católico, ou uma namorada? Não. Existe algo que pesou para mim, chama-se Nossa Senhora. É mesmo? Nossa Senhora, me arrepia. Mas por quê? Algum dia lá alguém falou mal dela, falou, opa, não. E eu vou dizer uma coisa, PH, os meus maiores amigos do momento meu de conversão, foram 2 amigos, um hoje assembleiano e um batista. Já eram? Já eram. Os 2 eram até batistas, né? Mas um agora assembleiano. E assim, meus 2, vontade de ler Bíblia, de alguém que tinha, e em nenhum momento eles me falaram assim, você precisa ficar aqui nessa igreja. Em nenhum momento questionaram isso? Não, questionaram. Me dava, claro, eu fazia algumas perguntas, se você me fizer uma pergunta... eu vou sempre te direcionar algo do meio que eu vi, o católico, que eu creio que é uma fé firme. Sim. Da igreja. E eles me respondiam a ponto da igreja evangélica, assim como você, assim melhor deseja que eu fale, né? Mas o momento que eu me decidi, eu fui na Canção Nova. Alguns amigos me chamaram para ir na Canção Nova, né? Até de Andrade Costa. E logo depois eu quando voltei de lá, voltei com algumas ideias ainda do meio evangélico ainda, mas na chácara, um momento lá, tinha um pregador que ia falar sobre uma temática. E naquele momento ele falou chácara assim, na Canção Nova, tá, gente, né? Eu vim da Canção Nova. A Chácara Pentanha, a Chácara em Valença. Pentanha, agora já aqui... Porque eu falei chácara, Canção Nova.
Porque no início eles falavam também, né? O Dunga fala aqui na chácara, era aqui, né, e tal. Não, eu fui em eu tive a graça de pegar ainda no carnaval, um retiro de carnaval da Canção Nova com o Padre Léo. Nossa. Pregações, Meu Padre sonho Léo, era ter Padre assistido Jonas. Padre Léo ao vivo um dia, mas... eu tive essa graça de ouvir a graça com o Padre Léo e voltei de lá dentro da igreja, assim, e fui levado pela renovação carismática na chácara agora aqui em Valença. E lá um dos pregadores que era uma temática e ele... amor de Deus. Sim. E ele de repente falou assim, eu não posso falar do amor de Deus antes sem falar de Nossa Senhora. E ali eu penso que foi o meu ponto crucial. A partir daquele momento, já viu quando você é o João, leva a mãe para casa? A partir daquele eis momento... aí a tua mãe. Eis aí a tua mãe. João 19, né? 25 a 27. Aí eu recebi. Aí a partir desse momento eu comecei a tomar as decisões e comecei a mergulhar toda a questão da igreja. Toda a questão da igreja, Nossa Senhora. E assim, meu ponto crucial de decisão foi Nossa Senhora. Foi Nossa Senhora. E até porque nem entendo, né, os primeiros nossos irmãos, ou Lutero, Calvino, Zwingli, eles nunca questionaram Nossa Senhora. Nunca, né? Nunca. Eles nunca questionaram. Infelizmente, alguns questionam, né? Questionam. Não sabe por quê, né? Que incomoda tanto. E eu penso assim, eu posso divide. deixar uma frase de São Luís. Todo mundo tem se consagrado, né? São Luís diz assim, é mais fácil você separar o calor do fogo, a luz do sol, do que Maria de Jesus. É mesmo, olha só, forte. Aprenda, irmãos, é mais fácil repete aí. É mais fácil separar o calor do fogo, a luz do sol, que Jesus de Maria. Todos os momentos cruciais de Jesus, do advento a Pentecostes, ela sempre esteve lá. Os momentos mais importantes da vida de Jesus. Você imagine ali, me perdoe aqui com uma parte muito que eu amo, quando Maria acaba de receber Jesus, ela ganhou Jesus. Os pastores que foram lá visitar, os anjos desceram do céu e falaram assim, Maria, você me dá licença, nós viemos aqui adorar Jesus, tem como você me dar licença? Porque a gente só veio adorar Jesus e você está próximo. Você imagina os magos, quando foram ali visitar Jesus, que foram adorar, levar os presentes, se eles falassem naquele momento, Maria, você me dá licença, eu vim aqui adorar somente Jesus. Você não tem como ficar aqui. Então, assim, não tem como. Fazer essa separação, essa né? separação. Como que pode ser uma mulher qualquer, aquela que é filha do Pai, mãe do Filho, esposa do Espírito Santo? Você falando tudo isso daí, nesse mesmo assunto, eu não sei se foi essa pergunta, esse questionamento que você deixou para o que eu vou te perguntar aqui. Eu estou sabendo que uns 3 protestantes te pararam no trabalho, tem uma história assim, te pararam no trabalho para te levar para a igreja deles, né? E ali você deixou uma pergunta para eles, um questionamento, que se eles te respondessem, você iria. Se eles não acertassem, você não iria. Como que foi essa história? Antes de tudo, de entrar, eu queria dizer, né, que a gente está nessa resenha, e que bom, que talvez o nosso intuito não é nem entrar e tentar fazer, denegrir a imagem dos nossos irmãos, não é verdade? Mas eu aprendi uma coisa, o PH, claro, eu sou muito apaixonado pela palavra de Deus. Eu tiro um tempo da minha vida, todo dia, dedicado à palavra de Deus. Dedicado à palavra de Deus. E um dia ali, em 1 Pedro 3,15, que está escrito assim, antes, santificai a Cristo como Senhor do seu coração, estai pronto para responder a qualquer um que perguntar a respeito da tua fé. Então, eu como católico, eu preciso aprender a respeito da fé que me é destinada. Então, não é tipo para denegrir, não, mas na verdade, para valorizar a nossa fé. Mas eu queria dizer que talvez nesse momento estejam vendo, ouvindo essa nossa resenha,
alguns irmãos protestantes que dizem ser apaixonados pela palavra de Deus, eu gostaria que cada palavra, tudo aquilo que eu fosse falando aqui, você olhasse, Abrisse, né? Abrisse a Sagrada sua Escritura, Bíblia. a sua Bíblia, conforme diz, né? E tudo que eu falo aqui é focado. Igual eu disse, os nossos primeiros irmãos protestantes, eles nunca questionaram Maria. Nunca, nunca, nunca. Por que de um último tempo para cá há esse questionamento a respeito de Maria? Então, voltando a esse assunto, eu estava trabalhando, eu trabalho na prefeitura, eu cuido de uma praça. E quem cuida de uma praça, ele geralmente varre e junta o lixo num local onde outros funcionários vêm e retira tudo aquilo que você juntou. E Patidalferes é uma população que é muitos irmãos evangélicos, muitos irmãos. E o meu encarregado era levita, que era um cantor, né? O rapaz que estava tirando o lixo era pastor, e o outro também levita, 2 levitas, só que um filho do pastor. E eles me conhecem, sabem que eu gosto muito de ler a Sagrada Escritura, e um deles brincou assim, Ronildo, vem para cá, enquanto a gente vai tirando o lixo, vamos bater uma resenha, não do PH, vamos resenhar aqui. Ronildo, eu tenho certeza absoluta que se a gente te ganhar para Jesus, Patidalferes vai ser outro, porque eu tenho certeza que a tua unção, o que você vai falar, muitas pessoas vão se converter ao Evangelho. Tá vendo? É isso que é chato, que ofende, vamos dizer. Muitos vão se converter. Ué, então o que eu estou fazendo aqui até agora? Justamente, né? Porque isso que eu te falei, né? A minha vida, quando eu digo no início que era de conversão, eu seguia um projeto meu. E quando às vezes a gente fala de projetos de conversão desse meio, as pessoas nada mais querem que a gente troque de igreja. Eu conheço muitas pessoas que deixaram a religião católica para seguir uma denominação evangélica, mas não se converteram na vida. Sim. Só trocaram e iam a um templo, vão a outro templo, mas a sua mudança de vida, a sua vida não mudou. Eu não, quando me converti, eu deixei de fazer coisas mundanas e me converti ao cristianismo. Isso é a conversão. Isso é conversão. Isso é a metanoia, isso é a trajetória, é o 360 graus. Eu não quero, né? Eu adulterava. Eu não quero mais adultério. Eu fazia algumas práticas, não quero mais isso para a minha vida. Isso é conversão. Agora, eu deixar de ir em uma igreja e em outro templo, mas não mudar as minhas atitudes, isso não é conversão. Não é conversão. É mudança de endereço. Você está me entendendo? Então, mas... Aí falaram isso para você. Falaram isso. E ali começaram muitos questionamentos. E ali começaram, Ronildo, nós gostaríamos de te convidar. Aí eu falei assim, mas por quê? Eles começaram, porque lá na igreja católica, sempre os mesmos questionamentos, a questão das imagens. Por que vocês batizam criança? E eu fui respondendo, né? Lembra que eu disse? Sim. A gente tem que estar pronto para responder. Por que vocês batizam criança? E eu perguntei por que vocês não batizam, e até me ofereceram. Se você me provar na Bíblia onde está escrito que é para batizar criança, eu te dou R$50. Eu falei assim, se você me provar onde está na Bíblia que não é para batizar criança, eu te dou 100. Eu dobrei, dobrei o valor. Não. Aí falou, a imagem é do diabo, e tinha um que era mais fortinho. Eu falei assim, então você é do diabo. Mas por que você é uma imagem? Então a gente precisa entender o que é imagem. Tudo que a gente vê é uma imagem, o que a gente não vê é invisível. Foi falando, e fui explicando a respeito da fé, por que padre não casa? E eles foram fazendo várias perguntas, e eu fui respondendo as perguntas. Só que eu vi que 3 contra 1 e acaba dando, você está respondendo o outro já está com outra pergunta, e você não consegue ter foco, calma aí. Eu ainda até brinquei, falei assim, calma que tem água viva aqui, tem para todo mundo. Vocês podem ficar tranquilos que eu vou responder um de cada vez, mas vem um de cada vez para a gente focar. Aí eu falei assim, falei assim, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês me desejam na igreja de vocês? Sim, nós desejamos. Então, eu vou fazer 2 perguntas. Se vocês me responderem somente uma, eu passo para a igreja de vocês. Eles apertaram a minha mão, falaram, Ronildo, palavra de homem. Eu falei, palavra de homem, de cristão.
de cristão. Passo para a igreja de vocês agora. Jogo Presta tudo atenção. meu fora. Irmãos, falei, jogo tudo meu fora. Roupa de ministro. Eu jogo meus livros, jogo tudo fora. Ousadia em Deus. Nossa. Ousadia em Deus e coberto com o manto de Nossa Senhora. Vocês podem ter certeza, né? Falei assim, olha, jogo tudo meu fora. Tem certeza? Tem. Primeira pergunta minha, Mateus 16, 18. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu falei, e a gente sabe que é uma grande verdade, há uma só igreja. A minha igreja, A é artigo definido feminino singular. Não é as minhas. Minha é um pronome possessivo, é a dele. minha igreja. A. Verdade. A é uma única e minha é um pronome possessivo. É uma e dele. Eu falei assim, se vocês me provarem que é uma denominação X, eu vou chegar lá para o padre agora, padre, nós vamos fechar as portas aqui, porque eu descobri que a primeira igreja é tal. E assim fui fazendo esse manuseio com eles. Até que um falou assim, não, mas nós sabemos que a primeira igreja, claro que é a igreja católica. Aí eu falei assim, o que você está fazendo aí, não vem para cá? Aí eu, naquele momento, me safei e falei assim, nos responderam a mais fácil. Eu penso que agora eles não vão responder mais não. Aí ele falou, você é bobo? Eu falei assim, eu fiz a mais fácil primeiro, vocês não responderam. Eu creio que agora a mais difícil vocês não vão responder. Eu falei assim, mas manda a pergunta, eles falaram. Eu falei assim, então, vamos lá. Por que na igreja de vocês desejam ser igual todo mundo? Moisés, vocês desejam ser igual Abraão, igual Davi. É verdade, né? Igual Jacó. Igual Paulo, igual Silas, igual a montes de personagens. E por que vocês não desejam ser como Maria lá? Vocês cantam música de todo mundo, até Maria Madalena, menos Maria, da mãe de Jesus. Por quê? Se é idolatria falar de Maria, é idolatria falar de Moisés, Pedro, Paulo. Sim, verdade. E eu comecei esse diálogo com eles. Se é idolatria falar da mãe de Jesus, é idolatria de falar qualquer outro personagem da Sagrada Escritura. Por que vocês cantam, né? Como o rei Davi, eu quero te louvar, o anjo preso a Jacó. Isso aí. Não é verdade? E por que Zaqueu, não, né? Como Zaqueu. Eu quero. Por que como essa ele, referência a Zaqueu? Verdade. E por que não como Maria? Vou usar essa, hein? Não me perguntem nada, não. Já passei também por um monte. Hein? Aí eu falei para ele, calma, que ainda não foi a minha pergunta. A minha pergunta é a seguinte. Eu já li na Sagrada Escritura, Êxodo 3, que Moisés matou um e enterrou lá na areia. Eu já li na Sagrada Escritura que o Davi pegou a mulher, adulterou, matou. Eu já li na Sagrada Escritura esse Pedro e João que iam para o templo que vocês cantam. Pedro negou Jesus 3 vezes. O João era Boanerges, filho do trovão. O Jacó pegou a graça do irmão. O Zaqueu, o maior ladrão. Aí eu fiz essa pergunta. A cada um que vocês desejam ser na igreja de vocês, eu mostrei no mínimo um defeito, um pecado. Se você me mostrar, vai a minha pergunta agora. Se vocês me mostrarem um só pecado, um só defeito de Maria na Sagrada Escritura, eu passo agora. Que isso, gente? Uma aula aqui, ó. Uma aula aqui. PH, os irmãos começaram a coçar a cabeça e com certeza vem Espírito Santo, me ilumina. Aonde está o pecado, o defeito dessa mulher? E o mesmo que disse a questão da igreja, falou assim, realmente ela não tem defeito, não existe pecado, não tem como. Eu falei assim, olha, irmão, não tem como eu passar para a tua igreja. Não tem como. Mas tá vendo, gente? Não estamos falando isso aqui para denegrir, né, para diminuir, é para realmente enriquecer, te mostrar o quanto é rica a igreja, cheia de defeitos. Você vai achar um monte, você vai lá na igreja, você vai achar um monte de pessoas com defeito, padre com defeito, bispo com defeito, o papa vai ter um defeito, mas há uma riqueza dentro da nossa igreja. E
E você me permite só uma coisa que às vezes a gente fala assim que a igreja é santa e pecadora. Eu só queria fazer uma correção, porque pecador é por nossa conta humana, né? Sim. Quando nós rezamos o credo, nós não dizemos a santa e pecadora igreja. Não. Nós falamos Santa santa Una. igreja. Santa né? Una, católica. Né? Nós falamos, né, na nossa profissão de fé, que é a santa igreja. Então, igual você falou lá, e nós encontramos pessoas como em qualquer local. Naqueles que trabalham numa pizzaria, tem pessoas ali que são difíceis de lidar. Se a gente trabalha numa academia, a gente, quando é família, dentro da nossa família, o quanto é difícil lidar. Não é verdade? Mas, então, a igreja, ela é santa, ela sabe, né? A igreja é a noiva de Cristo. Então, quando nós temos algo puro, que é a Santa Maria, a Mãe de Deus, eu penso também que a igreja sabe o que ela está dizendo. Eu costumo dizer muito mais que isso, que eu sou muito questionado a respeito, que eu vesti a camisa, sabe? E sei o que eu estou dizendo. Estou falando aqui de algo que é da palavra de Deus. Sim. Em Mateus 20, a partir do 20 ao 23, houve uma pergunta que existe muito questionamento. Sabe por que eu não falo nada com Maria? Maria está morta. Maria está dormindo. Eu creio que muitos católicos, até mesmo vocês, já escutaram essa expressão. Maria está dormindo, né? Morta. Não tem condição de fazer nada. Intercessão, nada. E até uso outro texto que depois eu posso até... porque uma das grandes defeitos que às vezes a gente ouve e não questiona. Eu sempre fui um questionador na minha fé. Por mais que eu passei um tempo no meio evangélico, protestante, eu nunca deixei barato. Eu sempre quis ler. Eu nunca gostei, pouca visão, mas nunca gostei de ler versículos isolados. Porque um texto... Tem que ter um contexto, né? Tem que ter um contexto. Quer ver, PH? Antes de voltar, me lembro de voltar em Maria. Aqui, as pessoas falam assim que não há intercessão. Porque em Timóteo está escrito assim, há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Se há um só mediador, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus falou, senão por mim, e Timóteo diz que há um só mediador. Pedro, quando está dando, o nosso primeiro Papa, ele dá uma instrução, ele fala que a Bíblia existe alguns pontos difíceis de entender e que nós não devemos fazer de particularidade de interpretação. 20 e 21, Pedro fala que nós não devemos ler a Bíblia numa particularidade. Vamos pegar o texto de Timóteo, onde diz que é um só mediador. A Bíblia não está dizendo de mediação de oração. Se você pegar 2, 3, lê do mesmo texto, isso é bom e agradável a Deus. Coloca aí na descrição, tá? Timóteo 2:3? 2:3. Bota aí, Timóteo 2:3. Isso é bom e agradável a Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens se salvem e tenham pleno conhecimento da verdade. Há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Ali Paulo a Timóteo, ele está dizendo que há uma mediação de salvação. É o único Salvador. Ele é o único Salvador. Deus, quando olhou para a terra, viu que ninguém podia salvar a humanidade a não ser o Filho dele. Sim. O texto está falando de salvação, não está falando de mediação de oração. De oração. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade, ninguém vai ao Pai, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Ele está falando de que ele vai preparar lugar no céu, moradia, salvação. Ele não está falando no texto de oracional. Sim. Oração. Agora eu vou te mostrar como que é a intercessão dos santos. A visão de João no céu, que o anjo leva ele, começa a olhar, e ali fala que ali o incenso é a oração feita pelos santos. 5:8. 8:3. É a oração feita pelos santos. Então aqui está falando de uma oração feita pelos santos, e não de uma salvação. A nossa igreja também acredita que existe um Salvador. Sim. Existe um só Senhor. Às vezes muitas pessoas recebem, quer receber Jesus como Senhor. Como é que é a nossa profissão de fé? Me ajuda? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Isso aí. Isso é indiscutível, né? Isso é indiscutível. Vamos dar explicação, mas não. Vamos dar explicação, não. Quer ser católico? Quer ser católico? Beleza. A gente explica como. Né? Quer fazer parte dessa fé? A gente explica. Quer vir para nossa igreja? A gente explica. Tá feliz na sua igreja? Então fica aí. Se você quer ser, a gente explica. Se não quer ser, não amola. Fica na sua igreja aí. Tá bom?
É isso aí. Não é? É porque às vezes não quer ser. Se quer ser católico, a gente explica, né? Igual você está passando base, fundamentação. Mas se você não quer ser, se você está feliz na sua igreja, tudo bem, fica aí. Você só me dá só mais um minuto para eu explicar a questão de Maria, que Sim, ela intercede, em voltar aqui, em Mateus 20, do versículo 20 ao 23, a mãe dos filhos de Zebedeu faz uma pergunta a Jesus. Jesus, permita que os meus filhos se assentem uma à sua direita, uma à sua esquerda. E Jesus fala assim, mas eles podem beber do mesmo cálice? Quer dizer, podem morrer da mesma morte? Sim, pode pagar o mesmo preço? Pode pagar o mesmo preço? E ela falou assim, pode. Mas Jesus, no versículo 23, faz deixa uma pergunta ali, para mim, uma das perguntas mais importantes que tem da Sagrada Escritura. Ele fala assim, mas quanto sentar à minha direita não compete a mim, porque meu Pai já reservou para alguém. Olha, a minha pergunta é, Jesus dizendo, quanto sentar à minha direita ou à minha esquerda, o meu Pai já reservou. E a minha pergunta é, para quem que o Pai reservou sentar? Quando nós lemos o Salmo 44, 9 e 10, algumas versões, 45, 9 e 10, fala assim, posta-se à minha direita a rainha, ornada de ouro de Ofir. A rainha. Muitas pessoas falam assim, mas essa mulher aqui é Esté, é Betsy. Não, irmão. Leia o último versículo, se eu não me engano, o versículo 17 do Salmo 44 a 45. Fala assim, e o seu nome será proclamada de geração em geração. Qual o nome de uma rainha, mulher, que será proclamada de geração em geração? Lucas 1, 48 está a resposta. De agora por diante, todas as gerações, disse Maria, me proclamarão bem-aventurada. Ele falava, tá lá em João capítulo 1, versículo... Ele fazia muito isso e você também faz muito isso daí, sabe, né? Porque lê, porque estuda a palavra de Deus. Então, temos agora aqui um joguinho que já fizemos, né? Já fizemos esse jogo aqui, não é a primeira vez. O nome desse jogo se chama Quem Sou Eu?